pela vida dos pastores que gentilmente temos recepcionado. Recebi 10 minutos para trazer uma palavra de Deus a vós. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação. O livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Sou grato a Deus, pois estamos pela primeira vez em Campo Grande. Viemos de Rio Branco, estado do Acre, para pregar no dia 14 no Congresso do Pastor Carlinhos. Estamos há alguns dias por aqui, que Deus tem nos abençoado grandemente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, escrito no ano 95 a.C. por João, não o evangelista, mas o apóstolo amado. A mensagem principal de João era o amor. Este João, além de ser o discípulo amado, era um amigo em particular do Mestre, tendo em vista que ele reclinou a sua cabeça sobre os ombros de Jesus e externou a Cristo tudo aquilo que emanava no seu coração. As maiores vivências, ou a maior parte do tempo que João vive em suas vidas, é na cidade de Éfeso e na cidade de Jerusalém. Toda a sua história está resumida em Éfeso e em Jerusalém. Mas no final de sua vida e de sua carreira, Deus proporciona a João uma experiência. E para que João viesse viver esta experiência, era necessário Deus levar João a um lugar de isolamento. Era necessário Deus levar João a um lugar onde João estivesse sozinho, para que ocorresse então uma manifestação a mais da parte de Deus para a vida dele. João vive então em uma época que imperava Domiciano. Domiciano era alguém tomado pela soberba, pelo orgulho e pela prepotência. Este Domiciano levantou uma lei em seu império. A lei dizia que todos aqueles que pregassem a este Cristo seriam presos, uma vez que presos, açoitados, e açoitados, martirizados. Alguns dar-se-iam a sua penalidade, sendo levados para Roma, mais especificamente no Coliseu, para que diante de uma multidão de 100.000 pessoas fossem devorados por animais ferozes. Outros, porém, seriam levados a uma distância de 80 quilômetros de Roma, que na verdade era uma província de Roma, a saber, a ilha de Patmos, que significa lugar da morte, lugar do isolamento. Deus tem um propósito para João na ilha de Patmos. Qual é, pregador, o propósito de Deus ao permitir que João fosse preso e levado para a ilha de Patmos? O propósito de Deus era se revelar para João de uma forma mais profunda e de uma forma mais intensa. Todos nós crentes que temos experiências com Deus, sempre haveremos de viver estes momentos em que Deus nos elevará ao lugar do isolamento, onde os amigos nos deixam, os amigos nos abandonam, onde as pessoas que menos nós esperamos que elas venham então estender a mão agora, elas já não estarão presentes conosco. De fato, isto é a permissividade de Deus. E isto só acontece quando Deus quer se revelar. Isto só acontece quando Deus quer se manifestar. Isto só acontece quando Deus quer dar a nós experiências profundas, experiências extraordinárias. Há pessoas nessa madrugada que estão vivendo este momento em sua vida. Os amigos lhe deixaram, outros lhe traíram. Quem menos você esperava agora já não está mais do seu lado. Entenda que isso é a permissividade de Deus, porque Deus quer se revelar para a sua vida.
estava buscando a presença de Deus, e agora ele vive uma experiência extraordinária com Deus, porque todo crente que ora, ele vive experiências extraordinárias com Deus. Deus se revelou para João, porque em toda a Bíblia Sagrada, Deus é Deus de revelações. Em todo o Antigo Testamento, Deus é Deus de revelações. Em todo o Novo Testamento, Deus é Deus de revelações. Quando eu abro a Bíblia em Deuteronômio 29, versículo 29, eu vejo escrito que as coisas escondidas são para Deus, mas as reveladas são para nós. Quando eu abro a Bíblia em Daniel 2:22, eu vejo que Deus revela o profundo e o escondido, conhece as trevas e como ele conduz. Quando eu abro a Bíblia em Provérbios 15:3, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Quando eu abro a Bíblia em Lucas 12:2, não há nada encoberto que não seja descoberto, e nada oculto que não seja manifesto. Quando eu abro a Bíblia em Hebreus 4:13, diante dos olhos do meu Deus todas as coisas estão nuas e patentes, pois tudo ele criou e tudo ele formou. Eu começo a entender que Deus só se revela para quem é seu amigo, quem é seu íntimo. É por isso que em João capítulo 15, versículo 11, ele diz aos seus discípulos: não vos chamareis mais de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas me chamareis de amigos, porque os amigos sabem o que faz o seu Senhor. Parece que eu estou vendo a voz atentando para que João escreveu, e agora a voz do profeta está escrevendo no capítulo 3, no versículo de número 7, que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem antes revelar aos seus servos e profetas, aos seus servos e profetas. Servo é aquele que está pronto para servir, servo, aquele que está submisso a um que é maior do que ele, servo, aquele que está sob a ordem de um que é soberano, profeta, aquele que fala em nome do Senhor, profeta, aquele que fala que o dono da profecia sente, profeta, representante de Deus na terra. Levante a mãozinha mais em cima, quando eu recebo de Deus autoridade para profetizar, que nesta geração Deus está levantando homens e mulheres que sejam servos e profetas. Sabe por quê? Porque Deus precisa se revelar para esta geração. Deus vai lhe levantar com tanto poder, com tanta unção, com tanta autoridade, que as revelações de Deus vão ser o âmago, vão se abrir, vão se exaurir nos horizontes da sua busca. Você vai conquistar e o nome de Deus será exaltado. Você vai conquistar e o nome de Deus será glorificado. Lá estava João, na ilha de Patmos. Quem estava lá em Roma dizia: João vai morrer, não vai se ouvir mais falar de amor, não vai se ouvir mais falar deste evangelho. Um ano depois, João tem uma experiência com Deus. Que experiência com Deus é esta, pregador? Ele viu um homem que tinha vestido branco até a planta dos seus pés, o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, no seu peito estava um cinto de ouro, na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus pés eram como totalmente que saía de uma fornalha. Quando João viu este homem, João caiu como morto. Sabe por que João caiu como morto? Porque ele vai olhar para o Cristo glorificado, da cabeça à planta dos pés. O cabelo branco como a neve significa santidade. Os olhos como chama de fogo significa Deus pode ver todas as coisas e nada fique oculto diante do olhar dele. O filho de nasceu com
o fim. O diabo pensou que tinha vencido quando meu filho estava de braço aberto lá na cruz do Calvário. Mas quando meu filho disse assim: eu entrego meu espírito ao Pai, o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. Quando Deus fala que nós temos um livre acesso, Ele está falando de vitória dada à sua noiva, vitória dada à sua eleita. É por isso que em 1 Coríntios 15:54 a Bíblia diz que a morte foi pregada na vitória. É por isso que Paulo, dizendo aos Romanos 8:37, ele diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. João está dizendo: eu sou vosso irmão, companheiro no reino, nas aflições. Eu estava na ilha de Patmos, estava, figura corporativa de alguém que já viveu em um momento difícil da sua vida. Eu disse aqui que Patmos é lugar da morte, é lugar do isolamento. Patmos, para esta noite, pode significar para você o deserto que você está vivenciando, este vale, este momento de luta e de aflição. É louvado seja Deus que João disse assim: eu estava. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não estou mais porque Deus me tirou. Eu não estou mais porque Deus me tirou. Deus está tirando o crente de Patmos nesta madrugada. Deus está tirando o crente do cativeiro nesta madrugada. Deus está tirando o crente do vale nesta madrugada. Deus está tirando o crente do deserto pela madrugada. Mas uma coisa que me chama a atenção é que João estava em Patmos por causa da palavra de Deus. Quem sabe os amigos e companheiros diziam: João, para de pregar, porque se te prender vão te açoitar e depois vão te matar. João dizia: eu não posso parar por nada, porque meu compromisso é com a palavra. Eu não posso retroceder, porque eu já coloquei a mão no arauto e não posso voltar atrás. Esta geração precisa voltar a ter compromisso com a palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra está acima do seu nome. Segundo, porque a palavra de Deus é irrevogável. Quando eu abro a Bíblia em Deuteronômio, cai em Números capítulo 23, versículo 19, eu vejo Deus dizer: porventura eu sou homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria, diria eu e não revelaria pela minha palavra. Quando eu abro a Bíblia em Josué 1:8, eu vejo Deus dizer: Josué, não aparte as palavras desta profecia do teu coração, antes medita nela de noite, porque serão prosperidade e luz para os teus caminhos. Quando eu abro a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, eu vejo que os caminhos de Deus são retos, a sua palavra é refinada, escudo para aqueles que nele confiam. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 1, versículos 1, 2 e 3, eu vejo o salmista dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto em estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 119, que é conhecido como o Salmo que mais enaltece a palavra de Deus, eu vejo no Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 119, versículo 11, eu vejo o salmista dizer: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 11, ele disse: a minha alma espera em ti, porque eu confio a Deus na tua palavra. Quando eu abro a Bíblia no livro do Salmo, o Salmo 119, o versículo de número 89, eu vejo o salmista dizer: para sempre a palavra de Deus permanece nos céus e na terra. Quando eu abro a Bíblia no livro do Salmo, o Salmo 119, versículo 105, eu vejo o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu abro a Bíblia no livro do Salmo, o Salmo 119, versículo 25, parte C e 25, parte B, eu vejo o salmista dizer: vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra. Quando eu abro a Bíblia no livro do Salmo, o Salmo de número 119, o versículo 130, eu vejo que a palavra de Deus, ou a exposição das palavras de Deus, elas dão luz e entendimento
Apocalipse. Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, eu vejo ele dizer: ouvi, Senhor, tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, eu vejo o profeta Isaías dizer: a palavra de Deus vai e não volta vazia, antes a faz ela tudo que apraz ao Senhor, e a próspera para seu desígnio, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu abro a Bíblia em Jeremias 23 e 19, eu vejo que a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a penha. Vamos para o Novo Testamento. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 34, passaram os céus e terras, mas a palavra de Deus para sempre permanece. Quando eu abro a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, a igreja primitiva perseverava em oração e no ministério da palavra. Quando eu abro a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 ao 17, eu vejo ele dizer: como ouviram se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, de sorte que está escrito: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No Salmo 126, versículo 5, bem-aventurados são os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão trazendo consigo seus molhos e cantarão júbilos de alegria. Quando eu abro a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vejo que esta palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntamento e espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando eu abro a Bíblia em João 8,32, eu vejo João dizer: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando eu abro a Bíblia em João 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, pois verdadeiramente sereis livres. Quando eu abro a Bíblia em João 17,17, eu vejo escrito: santifica-te na verdade, a verdade é a tua palavra. Quando eu abro a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, parte B, eu vejo escrito: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus está em nós, ele já vencestes o maligno. Quando eu abro a Bíblia em Apocalipse 1 e 3, eu vejo escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, guarda as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta a tua mão esquerda para o céu, segura na mão desse crente que está à tua esquerda, segura